Então nós vamos ler Mateus 5, seria de 27 a 32, mas eu vou ler apenas até o 30. Mateus 5, de 27 a 30, que nos diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Oremos. Ó Deus, muito obrigado por cada ato deste culto, essa celebração tão alegre, tão feliz, porque o Senhor está presente, e nós louvamos o Senhor por isso. E nessa hora, ó Deus, nós queremos ouvir ainda mais a Tua voz, e o Senhor, ó Deus, continue a falar ao nosso coração, a aplicar as Tuas verdades, através da Tua palavra, porque é através da Tua palavra que o Senhor nos santifica, que o Senhor nos prepara para o encontro contigo. Por isso, ajuda-nos nessa hora, que o Teu Santo Espírito esteja iluminando a nossa mente para entender os Teus preceitos. Em nome de Jesus. Amém. Existem frases impactantes na vida de qualquer pessoa. Com certeza você deve lembrar de alguma história, de algum livro, de algum filme, ou quem sabe de alguma frase que já te impactou. Eu tenho algumas, e às vezes a gente fala, já compartilha com a igreja há algum tempo. Eu queria lembrar então com a igreja algumas frases que eu gosto muito, ou alguns ensinamentos que me passaram, e que desde o início da minha carreira cristã foi muito marcante para a minha vida. Um homem, um pastor, certa vez colocou uma faixa na porta da sua igreja, dizendo assim: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Obrigado. Essa igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Para que a igreja possa buscar a vida verdadeira do Senhor, a gente tem que pensar nisso. Ou buscamos a plenitude do Espírito, ou o inimigo vai fazer bagunça na nossa vida e vai tirar de nós a vida abundante que Jesus tem para nós. Esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Ronaldo Lidório, um dos melhores ou maiores missionários que a igreja presbiteriana pôde produzir, um homem que levou milhares de africanos para Jesus e indígenas do Brasil. Certa vez ele disse assim: missão sem santidade não é missão, é aventura. Não adianta nada aquele que quer ir para a missão, fazer um seminário, fazer um baita de um curso, até mesmo ser o melhor aluno. Se ele não viver em santidade, ele vai ser um Indiana Jones da vida. Ele vai fazer uma aventura e não missão. Para fazer missão tem que viver em santidade. Ronaldo Lidório nos diz isso. Aliás, o seu livro Desafio da Santidade, ele defende essa tese. Um médico, quando ainda era muito jovem, num acampamento de Tatuí, um médico lá da região de Tatuí, um ginecologista, chegou a declarar o seguinte, que jamais saiu da minha mente: antes de ser feliz, é preciso ser santo. Imagine um jovem em busca da felicidade, doido para ser feliz em várias áreas da vida, e vem alguém e te diz: antes de ser feliz, você precisa ser santo. É isso que Deus quer da gente, muito mais do que felicidade. Deus quer de nós santidade, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. João Alexandre, um músico cristão, numa das suas canções, ele diz: enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, não tem jeito não. Enquanto a gente tratar o pecado como algo pequeno, não como algo que desonra a Deus, que vai contra a santidade de Deus, então o evangelicalismo não vai ser tão relevante no nosso país. O pecado tem que ser tratado com seriedade. Aí sim nós poderemos ser sal e luz, como Jesus mesmo nos ensinou. Pastor Hernandes Dias Lopes, que estará conosco no próximo sábado, ele diz assim: você tem tempo para tudo que é prioridade na sua vida. Se Deus não for prioridade para você, você não terá tempo para Deus. E na nossa caminhada, nas nossas visitações, a gente sempre ouve as pessoas dizerem: não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de evangelizar, ou até mesmo de vir à igreja, escola dominical, culto. Quem sabe Deus não é prioridade para você?
Porque se Deus for prioridade, você com certeza achará tempo para servi-lo, para amá-lo, para honrá-lo ainda mais. E por fim, um teólogo chamado Packer, ele tem alguns livros muito preciosos, e um dos seus livros é muito interessante o título. Ele escreveu com o seguinte título: Religião, Vida Mansa. A tese é a teologia do prazer e o desafio para o crente no mundo materialista. A religião, vida mansa. E nesse livro é muito interessante porque ele compara a religião cristã, até mesmo o evangelicalismo do nosso tempo, como uma banheira quente, como algo tão bonito, tão agradável. As pessoas estão indo buscar a igreja para ter benefícios, para ter a bênção de uma banheira quente, como se fosse uma banheira quente. E a capa do seu livro é uma rede, e alguém numa rede, uma sombra com água fresca. Não é isso que Deus está planejando para a gente. Não é isso que a igreja se resume numa vida tão agradável, tão gostosa, tão bonita. As bênçãos existem, mas nós precisamos pagar o preço de viver em santidade, de viver em seriedade com as coisas do Senhor. Porque sem a obediência não haverá a bênção do Senhor. Por isso eu queria compartilhar, partindo desse texto. Aliás, nós estamos a partir de hoje voltando para o nosso assunto do ano, que é estudar o Sermão do Monte. Nós estamos retomando o estudo do sermão, e eu queria então falar bem rapidinho sobre a disposição em abençoar a família. Será que você está disposto a abençoar a sua família? Disposição em abençoar a família, essa é sem dúvida uma das teses faladas ou ensinadas aqui por Jesus nesse sermão. Jesus está falando de coisas tão importantes e tão relevantes, de como nós podemos ser muito felizes. E agora ele vai separar um momento para falar da importância do casamento, a importância da família e da santidade dentro da nossa casa, da santidade de vida plena com Deus dentro do nosso lar. Esse sermão é sem dúvida alguma o retrato do crente aprovado por Deus, bem-aventurado, abençoado por Deus. E esse é o desejo de Deus para todas as pessoas que buscam ao Senhor. Deus quer nos abençoar. Deus está disposto a abençoar a nossa família, a nossa vida, mas nós precisamos de alguns ensinamentos, algumas coisas relevantes que Jesus coloca aqui. A primeira lição que ele nos dá é disposição de pagar o preço. Disposição de pagar o preço. Verso 27: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O que a palavra ensina para a gente é que Deus criou um homem para uma mulher. Nós infelizmente estamos vivendo numa época em que a família e o casamento está deturpado. Há tantas pessoas achando que não é um homem para uma mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher, mas esse não é o padrão de Deus. Foi Deus quem criou a família, e Deus jamais erra. Deus escolheu um homem para uma mulher. Também não é um homem para várias mulheres, nem uma mulher para vários homens. A palavra de Deus deixa muito claro que a família é sagrada, é bênção de Deus, quando o padrão é o correto, é o padrão da Bíblia. E a palavra de Deus ensina então que um homem deve se dedicar totalmente à sua esposa, a esposa deve se dedicar totalmente ao seu esposo. É assim que Deus quis desde o princípio. Aliás, Deus tem alguém especial para cada um. Poderíamos pensar que muita gente está buscando de maneira errada e queimando etapas da sua vida na busca de um cônjuge. Mas quando você vai para os princípios da palavra de Deus, há uma preocupação do servo de Deus em encontrar o melhor. Não foi isso que fez Abraão, quando pediu para o seu servo mais experiente em busca da esposa para o seu filho? E aquele homem temente a Deus, experiente, encontra Rebeca, tão bonita, tão bela, mas muito mais do que isso, uma mulher de Deus, e traz aquela mulher para Isaac, traz aquela mulher então para ser bênção na vida do filho de Abraão e de toda a família. Essa é a vontade de Deus para a família, um homem
abençoado por Deus por ter uma mulher abençoada por Deus por ter um homem, ambos tementes a Deus. Por isso o adultério é abominável ao Senhor. E nós estamos vivendo num momento muito delicado na nossa sociedade. Se você olhar para as novelas, se você olhar para os filmes, a tese ensinada por eles é de que o casamento não é tão importante assim. E eu não sei se você parou para pensar, mas sempre a amante é a mais bonita de todas e a mais legal. Não é isso? A mulher é aquela chata, aquela, como diz a linguagem popular, a megera, que ninguém gosta de ficar ao lado dela. A amante é bonita, é cheirosa, a amante é legal. É assim que o inimigo faz com as pessoas, é assim que o inimigo está invadindo os lares. Ele não aparece de uma maneira ridícula, ruim, ele aparece de maneira agradável, bonita. E ele tem acabado com muita gente, com muita família, tem destruído a vida de muitos filhos, porque quando o casamento vai bem, a vida dos filhos jamais também irá bem. A família precisa estar saudável, de acordo com o padrão de Deus, para que todos caminhem bem. E aí a palavra ensina então que o adultério é algo abominável ao Senhor, completamente abominável. Qualquer tipo de relação sexual fora da aliança do casamento é abominável ao Senhor. E aqui eu me volto para os mais novos que ainda não se casaram. Qualquer relação sexual fora da aliança do casamento, sem o compromisso do casamento, não tem a bênção de Deus. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai ceifar. Há muitos casamentos acabando por aí, porque queimaram etapas, porque não esperaram a bênção do Senhor, não confiaram no Senhor, não viveram na santidade do Senhor e desonraram o nome do Senhor. Nós precisamos voltar para a palavra e ver que sexo só é abençoado quando está no casamento, quando há um compromisso entre os cônjuges, quando há testemunhas e, acima de tudo, quando Deus é testemunha dessa união, uma união voltada para a glória do nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus vai muito além do que isso. Ele diz que o adultério não é somente o ato sexual ilícito fora da aliança do casamento. Ele vai além e diz que qualquer que olhar para outra pessoa com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E talvez as mulheres possam olhar para esse texto e dizer, aqui é um homem, porque não está falando de mulher olhando e cobiçando o homem. Isso não quer dizer nada. A palavra está tratando de princípios, tanto para o homem quanto para a mulher. E o que nós aprendemos de Jesus é que nós não podemos olhar com intenção impura no coração. Uma coisa é você olhar e achar bonito e até dar glórias a Deus pelas pessoas que Deus criou, tão belas, tão maravilhosas. Mas a outra coisa é você começar a olhar e olhar mais e começar a cobiçar. Até porque o verbo olhar aqui tem essa ideia, algo constante. Aquilo que Davi fez quando viu aquela mulher tão bela tomando banho lá de cima do seu palácio. Se ele tivesse olhado apenas e desviado os olhos, mas Davi, infelizmente, naquela hora, desligou o cérebro e começou a olhar ainda mais e cometeu aquele pecado tão triste que trouxe consequências drásticas para toda a sua vida, para todo o seu reino e para toda a sua família. Mortes aconteceram na família de Davi, porque Davi tomou essa atitude errada, porque Davi naquela hora zombou de Deus, não confiou em Deus e não obedeceu ao Senhor. Nós podemos pensar então, aliás, a palavra, o verbo usado aqui, olhar com intenção impura, é um desejo ardente, o mesmo desejo que foi colocado no coração de Caim. Aliás, um desejo que está no coração de todo ser humano, o desejo de fazer aquilo que é ilícito com respeito a Deus. No caso de Caim com Abel, não era problema sexual, não era relacionamento entre homem e mulher. Mas o que Deus diz para Caim é que o desejo de Caim seria contra ele, mas cabia a ele dominar. Mas ainda assim Caim não deu ouvidos ao Senhor, não dominou o seu desejo ardente e matou o seu irmão. É a mesma palavra, a mesma ideia usada aqui. Também a mesma palavra usada por Paulo, quando diz ao jovem Timóteo, pastor Timóteo, foge das paixões da mocidade, foge dos desejos ardentes que qualquer jovem tem. Foge disso.
fugir das paixões da mocidade, fugir da impureza, porque esse desejo errado, ilícito, está ligado à idolatria, está ligado ao satanismo, está ligado a todo tipo de vício. Aliás, o que a palavra ensina é que não é somente com respeito às questões sexuais. O que Jesus está ensinando aqui é que nós precisamos deixar tudo aquilo que está atrapalhando a nossa intimidade com Deus e nos unirmos então mais intimamente ao Senhor. Então o que eu quero dizer à igreja é que nós precisamos ter disposição de pagar o preço. Certa vez alguém usou uma camiseta e eu achei muito interessante. A camiseta estava dizendo assim: é fácil ter Jesus no peito. E quando você olhava para trás, nas costas escrevia: é difícil ter peito para andar com Jesus. Vida cristã não é para qualquer um. Vida cristã não é para covardes. Vida cristã não é para aqueles que querem desistir da vida com Deus. Vida cristã é para aquele que quer agradar ao Senhor, aquele que reconhece os seus pecados e confessa diariamente ao Senhor, confiando de que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas vida cristã é uma vida de arrependimento, é de volta para o Senhor, de intimidade com Deus e de abandono daquilo que está errado na nossa vida. Será que nós estamos fazendo isso? Será que a igreja evangélica brasileira hoje está vivendo nessa santidade? Está fazendo a luz de Cristo brilhar em nós? Será que as pessoas que estão ao nosso redor estão notando a luz de Jesus? A começar dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Será que as pessoas estão glorificando a Deus quando olham para nós? Disposição para mudar, disposição para pagar o preço de andar com Jesus. Andar com Jesus não é fácil, viver em santidade não é fácil, mas o Senhor está dizendo que é possível, porque é a ordem dele, e todo aquele que busca vai conseguir realizar. Todo aquele que depende do Senhor, todo aquele que se encontra com Jesus diariamente, consegue vencer um gigante todo dia, consegue vencer com certeza e viver em santidade. Essa é a primeira lição, disposição para viver com Jesus. Mas também, a segunda e última lição que eu queria deixar, disposição para abrir mão do que for preciso. Disposição para abrir mão, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, o texto diz: arranca-o e lança-o de ti. É melhor entrar na vida perdendo um dos membros do que morrer na eternidade com todos os membros. É claro que o Senhor Jesus não está ensinando a retaliação do corpo. Ele não está ensinando que se você está pecando com seus olhos, você tem que arrancar o seu olho. Não é isso que ele quer dizer. Mas em outras palavras ele está dizendo assim: se há alguma coisa na sua vida que está te levando para longe do padrão de Deus, para longe da vontade de Deus, tome uma atitude urgente hoje. Abandone isso tudo, custe o que custar. Se é alguém que está te levando para longe de Deus, abandone esse relacionamento. Se é um vício, se é uma má amizade, todos nós conhecemos aquilo que nos afasta da comunhão com Deus. Talvez seja a internet, talvez seja a televisão, tantas coisas que podem desviar a gente do foco. E o que o Senhor Jesus está ensinando é que nós precisamos arrancar tudo isso que nos faz tropeçar. Aliás, a palavra usada aqui é isso: se o teu olho direito te faz tropeçar. Alguém sabe que palavra é essa que Jesus usou? Tropeço na Bíblia. É uma palavra muito conhecida no nosso português. Não como tropeço, como escândalo. A palavra grega usada aqui é escândalo. E é interessante de onde ela vem. Quando você começa a estudar as palavras bíblicas, elas são muito relevantes e interessantes. Alguém já caçou um animal usando um alçapão, uma gaiola, uma caixa? Aquela ideia de você colocar a caixa e tem aquela varetinha, aquela linguetinha segurando a caixa, e você prende o alimento ali, a isca. O animal vai, e quando ele come aquele alimento, ele empurra a vareta, a lingueta, e a caixa ou a gaiola fecha com o animal lá dentro. Aquela linguetinha chamava-se na língua grega escândalo. É a isca para fazer com que os animais tropeçassem, caíssem na armadilha. E a pergunta que eu tenho para fazer para nós, não só para você, mas para todos nós, eu também:
Quantas armadilhas o inimigo tem colocado diante dos nossos olhos? Quantas coisas ruins ele está plantando ao nosso redor, para tirar de nós a alegria de um casamento feliz, para tirar de nós a bênção de ter um lar estruturado conforme a vontade de Deus, para não sabermos educar os nossos filhos, para tirar de nós a bênção de termos uma igreja cada vez melhor e de uma sociedade melhor, porque só dá para ter uma igreja relevante para a sociedade se as famílias da igreja estiverem saudáveis e felizes. Não dá para você pregar o evangelho chateado, cabisbaixo, porque Jesus não fez nenhuma diferença dentro da sua casa. Mas quando Jesus faz diferença no nosso casamento, na nossa casa, no nosso relacionamento com os nossos pais, aí sim a gente tem a alegria, a confiança, a certeza de que podemos proclamar a todas as pessoas de que vale a pena viver com o Senhor. Deus é o maior interessado em encher seu lar de muita alegria. Mas existe um ladrão da alegria que está colocando várias linguetinhas de tropeço, de escândalo ao seu redor. Tem muita coisa que o inimigo está plantando dentro da sua casa. Pode ser através da televisão, da internet, do Facebook, pode ser através de relacionamentos, de amizades, de tantas coisas que ele coloca ao nosso redor, de ser o facilitador das coisas ruins, porque ele é o ladrão da alegria, ele vem para matar, roubar e destruir. E o que o Senhor Jesus diz é que nós precisamos estar atentos com as armadilhas de Satanás, porque senão ele bagunça a nossa vida. Se você der brecha para Satanás, ele com certeza vai bagunçar a sua vida. Eu tenho, terminando já, eu tenho atendido uma pessoa, não é da nossa igreja, não é conhecido dos irmãos, mas é muito triste ver como aquela pessoa deu brechas no seu casamento. E o resultado foi tão sério, foi tão grave, que o seu filho, ainda pequeno, começou a ter visões diabólicas dentro do seu quarto, porque um pai começou a pisar na bola dentro da sua família, dentro do seu lar. Começou a dar brechas para que o inimigo pudesse sondar a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua esposa. Satanás está ao nosso redor, aliás, ao nosso derredor, procurando nos tragar. Mas como é bom saber que nós temos o anjo do Senhor que acampa-se ao nosso redor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra das armadilhas de Satanás. Cabe a gente estar atento e viver em santidade, na profunda dependência do Senhor, para que não sejamos pegos por Satanás nessas armadilhas, nesses escândalos que ele coloca diante de nós. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua família, e vale a pena viver na vida, na santidade do Senhor. Nós vamos nessa hora participar desse momento que é um momento muito santo, de graça, de bênção. E é uma das formas que Deus usa para fortalecer a nossa fé, que é a ceia do Senhor. Mas antes nós teremos um momento ainda de louvor. Eu chamo o grupo de louvor, já chamo os presbíteros também para que venham à frente. Nós vamos assim nos preparar para a participação da ceia do Senhor e rogar que através da ceia Ele fortaleça o nosso coração, para a gente não cair nas armadilhas, nas ciladas do inimigo.